Paz do Senhor a todos, estamos aí com mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Hoje já é sábado, amanhã é Escola Bíblica Dominical, lição número 11, juvenis, meio que atrasado, poderia ter mandado durante a semana, mas estamos mandando hoje no sábado, mas eu conto com você, com a visualização, para você curtir, para você passar para outros também, essa lição de Escola Bíblica Dominical. Lição número 11, que fala do texto A Redenção. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, versículo 23. Hoje a lição fala sobre redenção. E aí nós vemos a leitura bíblica em classe, que está em Romanos, capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 28, que diz assim: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então, pela fé, nós somos justificados e nós cremos no Senhor pela fé. Sintetizando a lição, fala assim: Paulo diz que foi vendido ao pecado para ser seu escravo. Esta é a situação de todo homem sem Cristo. Mas está escrito também que os redimidos foram comprados por Jesus no Calvário com efeito retroativo para todos com a conversão. Jesus tem autoridade para fazer o crente ser agradável a Deus, perdoar os seus pecados. Mateus Filipe, estou ficando mal da visão aqui, estou enxergando cada vez pior, mas em nome de Jesus, vencerá meus olhos. Perdoar os seus pecados e, como garantia pela aquisição, selá-lo com o Espírito Santo para o dia da redenção no futuro, a glorificação do corpo. Observamos aqui no sintetizando a palavra de Paulo, que fala do escravo do pecado, que todo homem sem Cristo, ele é escravo do pecado. Todo homem sem Cristo, Jesus, ele passa a pecar, a fazer o pecado, tem um vazio na alma, mas ele se sente culpado, porque não tem Cristo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado. E quanto mais nos aproximamos da palavra do Senhor, muito mais nós sentimos a presença de Deus e entendemos aonde devemos melhorar. Quanto mais nos afastamos do Senhor, mais nós nos perdemos pelo fato de não sentirmos o nosso pecado. Ou seja, quando nós estamos se afastando do Senhor, nós vamos nos tornando frios. E o Espírito Santo vai sendo deixado de lado, porque nós estamos nos afastando, e aí vamos nos aprofundando no pecado. Mas quando nós se aproximamos do Senhor, aí nós olhamos para a nossa vida miserável, e como somos escravos do pecado, passamos a procurar melhorar a nossa vida espiritual, buscando fugir do pecado, fugir da aparência do mal e se apegar no Senhor. Continuando aqui, a redenção foi um ato negocial de Deus, em que Ele nos comprou para Ele, resgatando-nos da prisão do pecado, cujo fim era a morte. O Senhor nos deu a carta de alforria, liberdade total do pecado. Essa aquisição divina custou o sacrifício do único homem justo. Então, quem sacrificou por nós
foi Jesus Cristo. Custou para sermos redimidos, ele precisou morrer. Houve um derramamento de sangue, Hebreus 9:22, para satisfazer a justiça de Deus. O Redentor precisava ser inocente e santo. Jesus Cristo derramou o sangue por mim, por você. Precisava ser inocente, que ele era inocente, puro, e derramou o sangue para nos resgatar. Fomos resgatados. Teve que ocorrer esse resgate, redimidos. E aqui nós vemos, no tópico 1, já iniciando, a redenção. Uma reflexão. Vamos ver o que está escrito aqui. Vamos pensar em uma pessoa que está no corredor da morte, em uma penitenciária chamada Justiça de Deus. Esse indivíduo fez coisas horríveis, foi condenado e sua pena será a morte. Ele reconhece que merece morrer, ou mesmo não reconhecendo, ele foi, sabe que é apenas uma questão de tempo, não cria expectativas para o futuro, apenas procura viver com intensidade seus dias na prisão, fazendo tudo o que vem à cabeça. Afinal, pensa ele, a morte está bem perto. O que mais posso esperar? Vou aproveitar meu resto de vida. Por mais que ele tente encontrar a felicidade, continua triste. Nada preenche seu vazio, ele sente todo o tempo o cheiro da morte. Um dia, porém, o carcereiro chega com um alvará de soltura, pois o juiz decidiu lhe conceder a liberdade. Grande alegria. Enquanto arruma as coisas, esse homem foi preso e pergunta, mas por que eu fui solto? O carcereiro respondeu que um outro homem assumiu os crimes e por isso foi morto em seu lugar. Mas espere, retruca o preso. Eu sou o único culpado pelos meus erros. Olhando para o chão, ainda sem entender direito, o carcereiro conclui. Todos sabem que você é culpado, mas o juiz aceitou a condenação de outro. Ou seja, isso que Jesus fez por mim e por você. Morreu por mim e por você. Detalhe. Éramos culpados, somos culpados, mas ele se entregou por nós. É igual um vídeo, assista no YouTube, está escrito assim, O Trem, o nome desse vídeo. É um trem onde tem várias pessoas, alguns usando drogas, alguns com seus problemas, viciados, com todos os seus pecados. E quando vai passar na ponte, a ponte precisava ser abaixada. O pai, quando vai abaixar aquela ponte, ele lembra que o filhinho dele está embaixo da ponte. E se ele abaixar, vai matar o filhinho para que o trem venha passar. É o que Jesus fez por mim e por você. Deu seu filho para morrer por mim e por você. Assista esse vídeo trem, né? Se quiser comentar nesse vídeo, comenta também. Mas o que acontece? Jesus, o que ele fez? Morreu por mim e por você. Deus é o único filho. Nós éramos culpados, estávamos condenados. É esse exemplo que foi dado aqui nessa reflexão. Estávamos condenados, mas Deus deu seu único filho. E Jesus aceitou e morreu por mim e por você. Subtópico 2. O que é redenção? É o ato soberano de Deus através do qual ele pagou o preço por nosso pecado no Calvário, com efeito retroativo por toda a humanidade. Assim, a redenção é a carta de alforria, ou seja, liberdade para mim e para você. De Deus para a humanidade. Então, para que todos os homens fossem livres, Jesus derramou o sangue na cruz por mim e por você. Entretanto, para receber a redenção, esse documento de libertação, os homens precisam apresentar 2 requisitos. Quais são? Arrependimento e fé. Sem os quais o dom gratuito da salvação de Deus não será concedido. Arrependimento. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependendo, eu recebo essa carta. Eu tenho que crer nisso. Dom gratuito de Deus para nós. O subtópico 3 diz aqui a força da redenção. Ao escrever seu célebre livro do contrato social, o suíço Jean-Jacques Rousseau iniciou dizendo que o homem nasce livre por toda parte enquanto se acorrentado. Essa é a ideia que desdobra em toda a extensão da festejada obra. Mas isso será verdade? Será que o homem nasce livre, a sociedade, a família, a igreja o aprisiona em todos os lugares? A Bíblia diz exatamente o contrário. Ela fala que o homem nasce acorrentado, mas pode ser livre em Cristo Jesus. Isso é redenção. Redenção é ter estado preso, mas hoje ter liberdade. Eu era preso no pecado, hoje eu tenho liberdade. Você era preso no pecado, hoje tem liberdade. Essa é a redenção que o Senhor nos dá.
a redenção de Jesus para todos os seres humanos. A salvação veio para todos. O sangue de Jesus tem um poder de purificar o homem. A salvação alcançou a mim e a você. Basta eu aceitar, me arrepender e entregar minha vida. Tópico 2 fala do preço da redenção. Qual seria o preço? Quem poderia pagar? Preço de sangue. 1 Pedro 1, 18 e 19. De alguém que não tivesse pecado. Quem? Então, quem não teve pecado? Jesus. Jesus não teve pecado. Ele se tornou pecado por mim e por você. Se tornar pecado, que é a situação dele, não é que ele pecou. Ele não pecou. Mas ele levou sobre si. Isaías 53, você pode ler lá, que levou sobre si os nossos pecados. Todos os nossos pecados. Morreu por mim e por você. Jesus fez isso por mim e por você. Então, esse é o preço da redenção. Diz o texto que foi pago o maior preço que se podia pagar, a morte do inocente, puro cordeiro. Jesus fez isso por mim. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo. No tópico 3, os tempos da redenção. 1. Passado Calvário. Foi o momento do tempo em que o Filho de Deus pagou o preço da redenção da humanidade. O Senhor nos comprou para Deus. Apocalipse 5:9. De uma vez por todas, livrando-nos da morte eterna. Nos deu a oportunidade da vida eterna. Fazendo o quê? Morreu por mim e por você. No subtópico 2, presente, conversão. Disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículos 24 e 34. Esse texto aqui que ele fala o quê? Para aquele homem que estava sendo crucificado ali também, aquele pecador que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Nada mais, depois daquilo não houve indulto governamental ou alívio das dores. Ele morreu miseravelmente, todavia com uma enorme alegria no coração. Jesus o salvou, ele nasceu de novo, agora o herdeiro de Deus. Inexplicavelmente para os padrões da justiça humana, isso sempre acontece com aquele que se converte. João 8,32, e vale para ele, para mim e para você. Conhecereis a verdade vos libertará. Nós estamos livres do pecado a hora que aceitamos a Jesus. Nos tornamos limpos, puros. Subtópico 3, futuro, glorificação. A redenção que no passado foi realizada no Calvário, no tempo presente, acontece quando da nossa conversão. Também terá um futuro, a glorificação do corpo, por ocasião do arrebatamento. Quando acontecer o arrebatamento, aqueles que morreram, os mortos primeiro ressuscitarão, serão os seus corpos transformados, subirão, e aqueles que estão em vida no momento do arrebatamento terão os corpos transformados na mesma hora, também em seguida subirão e se encontrarão com o Senhor Jesus. Esse é o futuro, a glorificação do corpo. Porque o Senhor fez um sacrifício por mim e por você e nos redimiu, trazendo para nós a redenção. E no tópico e último 4, a bênção da redenção. A redenção traz consigo maravilhosas bênçãos, descreveremos algumas delas. 1. Fez-nos agradáveis, Efésios 1:6. Paulo diz que nos fez agradáveis a ele, que coisa maravilhosa, desde a queda o homem tinha se transformado em inimigo de Deus, agora passa a ser redimido pelo sangue de Jesus, passa a ser agradável a Deus, faz coisas para Deus, adora a Deus, louva a Deus, e o sacrifício, a nossa adoração, sobe como cheiro suave para Deus. Subtópico 2, perdão dos pecados, Efésios 1:7. Como dito anteriormente, para a redenção se concretizar é preciso ter arrependimento e fé. Então nós somos perdoados. Ele nos confere o perdão dos pecados e nós somos perdoados e o Senhor recebe a nossa adoração agora. Por quê? Porque nós fomos perdoados pelo sangue de Jesus. E o subtópico 3 e último, selo do Espírito Santo, Efésios 1:13, Gálatas 3:14. O selo do Espírito Santo é uma consequência para quem é redimido por Jesus. O que é o selo? A partir do momento que eu aceito Jesus como Salvador, eu sou selado. Não é o línguas estranhas. Não é isso. Não é o sábado. Não é isso. Somos selados pelo Espírito Santo. Aceitamos a Jesus, passamos a ser morada do Espírito Santo. Passamos a ser
morada, templo do Espírito Santo. E aqui nós vemos Jesus, esse selo não é o batismo com o Espírito Santo, em falar em línguas e tal, mas o batismo no Espírito Santo. O crente passa a ser templo e morada do Espírito Santo, que é como eu expliquei aqui. O convertido passa a viver os domínios do Espírito, vai produzir o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? São as virtudes, as 9 virtudes do Espírito. É o que precisa ter na vida do salvo, do crente. Aí nós passamos a ter o fruto do Espírito em nossa vida. Os dons, essa é uma outra situação, é uma outra coisa. Mas nós passamos a ter o fruto do Espírito, que você vai encontrar em Gálatas capítulo 5, no versículo 22, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança ou domínio próprio. Isso passa a ter nossa vida, porque nós somos agora morada do Espírito Santo, passamos a produzir o fruto do Espírito, tá bom? Deus abençoe a tua vida. Rápidas palavras aí, para concluir. Como vimos, a redenção trazida pelo sangue de Jesus, Efésios 1:7, foi suficiente para nos fazer agradáveis a Deus, perdoar nossos pecados e garantir a nossa salvação. Com o selo do Espírito Santo, essa libertação foi realizada no Calvário, porém, dia a dia se manifesta quando alguém conhece a verdade, João 8:32, e será completado quando nossos corpos forem transformados no arrebatamento, e que Paulo chama de adoção, Romanos 8:23, graças a Deus por uma tão grande salvação, Hebreus 12:3. Deus abençoe, obrigado Matheus Felipe pela aula, obrigado Davi por ficar quietinho ali, só observando, você reparou? Quietinho, só observando. Deus abençoe a tua vida, obrigado, paz do Senhor, curta nossos vídeos, divulgue para que venham ter visualizações, tão em cima da hora assim, né? Um abraço, até.